da Mulher. Nós comemoramos essa semana, na sexta-feira, o Dia Internacional da Mulher, e hoje nós vamos meditar sobre uma mulher muito especial, uma mulher muito notável, admirável da palavra do Senhor, que é Esther. Uma mulher que foi escolhida, ela não teve uma vida fácil, a vida dela foi difícil, ela ficou órfã, foi criada pelo tio, mas até essa dureza que a vida trouxe para ela, era um propósito do Senhor, para que ela pudesse estar preparada para a posição que ela iria ocupar e para o propósito que Deus tinha para a vida dela. Amém? O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 70. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência. Domingo passado, na escola bíblica, nós estudamos sobre violência no lar. Nós estamos estudando sobre família e nós estudamos sobre violência. A irmã Nidalva fez uma explanação aqui muito bem clara sobre o combate à violência. E nós, como igreja do Senhor, nos posicionamos contra toda forma de violência contra a mulher, contra idoso, contra qualquer ser humano. Nós não somos a favor da violência. No Brasil, uma mulher sofre violência a cada 4 horas. São dados alarmantes do nosso país. Uma mulher a cada 4 horas sofre violência no nosso país. E os tipos de violência contra a mulher, a Nidalva explicou aqui muito claramente, eu vou citar apenas para vocês os tipos de violência, que não é apenas a violência física. Quando falamos em violência contra a mulher, pensamos apenas em agressões físicas. No entanto, os tipos de violência praticados contra mulheres não se resumem à agressão que resulta em lesão corporal. A Lei Maria da Penha, que é o dispositivo legal que dispõe a favor da punição de agressores em caso de violência doméstica, discrimina 5 tipos de violência que podem ser praticadas contra a mulher. São elas: violência física, violência psicológica, violência sexual, violência moral e violência patrimonial. E como eu já disse, nós, enquanto Igreja do Senhor, nos posicionamos contra todo tipo de violência. Hoje, em específico, nós estamos falando das mulheres. As mulheres na Bíblia, nós já sabemos que as mulheres contribuíram efetivamente para o ministério de Jesus. Elas andavam com ele de cidade em cidade, inclusive elas financiavam o ministério de Jesus com os recursos delas. Então, as mulheres foram e continuam sendo importantes no ministério. Elas são mantenedoras generosas. Lucas conta a respeito de Joana e Susana, que eram dessa comitiva de Jesus, que andavam com eles. Trabalhadoras fiéis, mestres inspiradoras. Nós temos Ana, a profetisa, no templo, que era apresentada como uma mulher que servia ao Senhor, não deixando o templo e também adorando, e também ensinava as pessoas a respeito de Jesus. Um pouco também no livro de Lucas, registra a canção, que é conhecida como Magnificat, que é a canção escrita por Maria, mãe de Jesus. Quando ela foi revelado que ela seria a mãe de Jesus, ela colocou aquele canto: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Um cântico lindo, com bastante conhecimento da fé. E também Timóteo, que foi ensinado por sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice. Então, as mulheres são mestres inspiradoras. Evangelistas fiéis. Lá em Filipenses,
Paulo deixa claro que Evódia e Síntique juntas se esforçavam com ele no ministério. Essas duas são citadas ali como atuantes no ministério, elas eram evangelistas. E também nós podemos falar sobre Lídia e até aquela mulher, que nem tem o nome dela na Bíblia, a mulher samaritana. Ela estava ali no poço e ela recebeu a palavra do Senhor e ela foi e evangelizou toda a família e toda a cidade. Então, as mulheres têm importância. São parceiras corajosas. Priscila, esposa de Áquila, que ajudou tanto Paulo no ministério, tanto abrigando nas casas, mas agindo corajosamente, escondendo as pessoas, protegendo. Cuidadoras e empáticas. Jesus geralmente estava na companhia de mulheres que o acompanhavam e serviam, incluindo Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago. São exemplos dignos. As mulheres piedosas na igreja são chamadas a ensinar as mulheres mais jovens, passar o conhecimento, que elas têm sabedoria, as mulheres mais velhas ensinam as mais jovens. E tem a mulher, que quando se fala em mulher, a gente não pode deixar de citar, que é a mulher virtuosa. A mulher de Provérbios 31 é o padrão de mulher que Deus espera que nós sejamos. Às vezes a gente olhando assim, tantas qualidades dela, fica parecendo que é inalcançável. Por nós é inalcançável mesmo, mas o Espírito Santo, trabalhando na nossa vida, é possível a gente se tornar e a cada dia mais sermos mulheres virtuosas. E as igrejas saudáveis necessitam incentivar as mulheres a serem ainda mais excelentes do que já são e naquilo que estão fazendo segundo as Escrituras. Então, nós aqui na igreja valorizamos as mulheres e nós somos abençoados com tantas mulheres que têm tantos dons, têm tantos talentos e agregam tanto no nosso dia a dia, na nossa vida, quanto igreja. Esses dias mesmo os homens estavam ali na obra e tinham mulheres que vieram trazer um lanche abençoado para eles, abençoando os irmãos ali que estavam trabalhando com um lanche abençoado. E o meu desejo é que nós, mulheres, sejamos mulheres empoderadas, mas cheias do poder de Deus. Não empoderadas como o mundo fala para a gente ser. O movimento feminista fala para a gente ser empoderada. Não, cheias do poder de Deus, porque cheias do poder de Deus nós vamos vencer todo mal, tudo que não provém do Senhor. Essa noite nós vamos meditar sobre o tema íntimas de Deus. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Salmos 25, capítulo 14. Salmos 25, 14. Salmos 25, 14. Nós vamos falar sobre íntimas de Deus. O Senhor, aqui na NVI está escrito assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Em outra linguagem está escrito assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quem, senão Deus, colocaria na genealogia de Jesus 4 mulheres tão improváveis aos nossos olhos, colocando essas mulheres
improváveis na genealogia de Jesus, resgatando culturas e valores, resgatando mulheres de um lugar de escuridão. Às vezes a gente se pergunta, quem sou eu para que Deus possa me usar? Quem sou eu para que eu possa fazer alguma coisa para o Senhor? Mas o Senhor, Ele esconde tesouros em vasos de barro. Às vezes, o local que a gente pensaria assim, o quê? Essa pessoa? Nossa, mas Deus faz isso, Ele esconde tesouros em vasos de barro. E é por isso que Ele chamou Tamar. Ela sofreu um abuso, um esquecimento, e Tamar entrou na genealogia de Jesus. Ele chamou Raabe, uma mulher. Nós meditamos sobre ela um dia desse aqui, não sei se foi à noite ou se foi dia de terça-feira, né? Salvou a família dela toda com o sangue escarlate. Uma mulher que tinha um passado que, se a gente fosse olhar assim, nossa, essa mulher aí. E Deus escolheu uma ex-prostituta. Ele chamou Ruth, uma mulher que foi resgatada, e ele chamou também Betseba. E ele coloca essas 4 na genealogia de Jesus, porque ele quer ser amigo das mulheres que o amam. Não das mulheres que às vezes aparentam ter uma vida perfeita, não apresenta falha nenhuma, mas Jesus, Ele olha para nós, vasos simples de barro, e esconde em nós os seus tesouros. Ele quer ser amigo das mulheres que o amam, e aí o passado não importa mais, porque se você se converteu, você agora segue uma vida nova, uma vida transformada, não há condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O perdão de Deus nos alcança, e Ele muitas vezes nos convida a entrar em lugares que às vezes a gente vai falar, nossa, Senhor, como? E com muita frequência nós temos o hábito de trocar a intimidade com o Senhor, que é esse momento que a gente vai para o nosso quarto, fecha a porta e vai falar com o nosso Deus, ter o nosso momento, desenvolver o nosso relacionamento com Ele, pelo monte de atividades que a gente quer fazer para o Senhor. Que a gente enche a agenda de atividades pensando que isso vai nos levar à intimidade. Vir no culto, fazer visita, participar de todos os trabalhos, de todos os ministérios, ir em muitas reuniões. E às vezes isso não constrói a intimidade que nós precisamos com Deus, que ela é construída quando a gente entra no nosso quarto, só nós e Ele. Sem vozes externas, sem barulho, sem nada entre nós. Nós sabemos que Jesus, Ele tinha um lugar que Ele amava estar. Sempre que possível Ele estava ali, que era em Betânia. Que ali Ele tinha os amigos, Marta, Maria e Lázaro, que Ele tinha prazer em estar ali com aquelas pessoas reunidos. Jesus, Ele desenvolveu um relacionamento com aqueles 3. Um relacionamento de amizade, de intimidade mesmo, ao ponto de ter mencionado na Bíblia que quando Lázaro morreu, Jesus chorou. O Deus encarnado, sabendo que Ele havia de ressuscitar, ainda assim, Ele ficou tão triste que Ele chorou. Ele desenvolveu uma amizade profunda com esses 3. Jesus, Ele estava na mesa com Lázaro, Ele era servido por Marta, e era adorado por Maria. Marta, às vezes, se preocupava muito com os afazeres, com a organização, e Maria já estava ali mais debruçada, querendo aprender, aproveitar dos ensinamentos de Jesus. E todos nós precisamos ter esses 3 personagens na nossa vida. Nós precisamos do serviço ao Senhor, nós precisamos da adoração ao Senhor, e nós precisamos também viver os milagres que o Senhor tem operado na nossa vida, que se a gente for contar, todo mundo tem um milagre para contar. Que Jesus já fez, que Jesus efetuou. Um milagre, às vezes, aos nossos olhos parece pequeno, às vezes um muito grande, mas nós temos milagres para contar.
diante de tantas coisas, Deus quer que nós sejamos rendidas ao Senhor. Intimidade com Deus não é uma questão de prioridade. Eu vou priorizar a intimidade com Deus. Não pode ser considerado assim, porque senão a gente não consegue. Porque as prioridades, elas mudam. De acordo com a circunstância, a prioridade muda. Ou ela desce lá para o 10º lugar da fila, ou ela sobe. E, além de tudo, todo dia acontece o que na nossa vida? Imprevistos. Que acontece, muda a nossa rotina, muda as nossas prioridades. Mas a nossa intimidade com Deus, ela é uma necessidade. Nós precisamos e necessitamos. Se a gente não desenvolver intimidade com Deus, não tem como sobreviver nossa vida cristã. A nossa fé, ela morre se a gente não desenvolver. Não tem como sustentar uma vida cristã sem essa intimidade com Deus. E tudo que o inimigo quer fazer, colocar na nossa mente que a gente não precisa. Mas nós precisamos e necessitamos. Tem alguns empecilhos que acontecem na nossa vida que faz a gente e nos impedem de ter essa intimidade com o Senhor. E a gente tem que estar atentos e nos organizar. Porque todo dia acontece uma urgência, acontece uma coisa diferente todo dia. Nunca aconteceu aquela coisa, mas acontece hoje. Aí amanhã acontece outra coisa que nunca aconteceu também, mas acontece. Então, todo dia vem uma coisa diferente. Correria, rotina, falta de planejamento. E a intimidade não é um título, ela é uma experiência visível. A intimidade com Deus, ela é visível na vida da pessoa, porque a gente vê a presença de Deus e o reino de Deus sendo apresentado através daquela vida de quem tem intimidade com o Senhor. Quem não tem intimidade com o Senhor, a gente vê também na vida dele que ele não tem, pelos comportamentos, pelas atitudes, como que ele age, como que ele responde, fica claro que não tem intimidade com Deus. Quando a pessoa tem intimidade com Deus, ela é uma pessoa assertiva. Você olha para a vida dela, ela sempre, você olha e fala assim, não, essa pessoa realmente ela é assertiva. Por quê? Ela fala na hora certa, ela cala na hora certa, ela recua quando é a hora de recuar, ela avança quando é a hora de avançar. Por quê? O Espírito Santo está sempre ali, direcionando, apontando, cuidando. É como se a gente olhasse assim e vê, nossa Deus, está tudo encaixando, está tudo dando certo. Por quê? Porque o Senhor está conduzindo a nossa vida. Porque se a gente for conduzir de acordo com a nossa mente, com o nosso interesse, vai dar tudo errado. A gente não vai conseguir. Mas, quando a gente tem intimidade com o Senhor, as nossas atitudes refletem isso. E não pode haver contraste naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. A gente fala e faz, de acordo com aquilo que a gente está falando. Uma mulher que anda com Deus é uma mulher irrepreensível. Porque a intimidade com Deus, ela nos transforma. A mulher que caminha com o Senhor, ela é transformada. Não tem como caminhar com o Senhor e continuar conduzindo a vida da mesma forma. Porque todas as pessoas que têm um encontro com o Senhor, ela muda de atitude, de comportamento, do jeito de se vestir, do jeito de se portar, o jeito de se falar. Não tem como continuar o mesmo, porque o Espírito Santo ele vai nos lavando de dentro para fora, tirando de nós tudo que não provém do Senhor, e nós vamos externar isso com a vida condizente com uma serva do Senhor. E a gente às vezes nós temos crise, a gente fica pensando que a gente quer moldar a Deus segundo a nossa forma. É como se a gente quisesse que Deus cuidasse das nossas necessidades e das nossas crises, como se nós quiséssemos fazer Deus
a nossa imagem e semelhança. Não ao contrário. Nós somos imagens e semelhança de Deus. Às vezes a gente fica querendo que Deus vire para nós e pergunta: o que você quer que eu te faça? Sendo que nós devemos posicionar diante do Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? E o Senhor, Ele vai nos falar. Todo relacionamento, imagina você um relacionamento de amizade de 10, de 15, de 20 anos. Como que esse relacionamento se fortaleceu? Através da intimidade, da comunhão. Quanto mais você está junto, você conversa, você passa a entender, saber os gostos, os interesses, as afinidades, as divergências. Não é quando você está junto? Assim também a gente com o Senhor, para saber, porque às vezes a gente fica perdido sem saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida, qual o chamado de Deus para nós, a gente fica sem entender. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor, Ele vai nos revelando o que Ele quer de nós, o que Ele deseja, o que Ele preparou para nós, o que Ele planejou, porque às vezes a gente fica correndo atrás de tantas coisas, buscando tantas coisas, a gente quer um emprego, quer um emprego melhor, tem uma casa, quer uma casa melhor, tem um carro, quer um carro melhor, só as coisas aqui desse mundo. E nós sabemos que nós não somos daqui, nós temos que buscar as coisas do alto, que Jesus que nos aconselhou isso, buscar as coisas do alto. E às vezes a gente busca muito as coisas terrenas e esquece de buscar as coisas que são de Deus, de desenvolver esse relacionamento com o Senhor, de buscar juntar nossos tesouros no céu. Porque nós sabemos que Deus, Ele não é um gênio da lâmpada, para a gente ficar esfregando, procurando, orando, só quando a gente está em apuro, só quando a gente está em dificuldade. Quando está em dificuldade, todo mundo corre, com certeza. Corre, vai buscar joelho, jejum, oração. Na hora do aperto, não tem um que fica distante. Mas isso deveria ser no dia a dia. A gente se fortalecer no Senhor, fortalecer nossa intimidade com Ele, para quando vier o dia mau, a gente tem estrutura, a gente sabe que Ele cuida, a gente confia nos planos dEle, mesmo sem entender. Porque muitas vezes a vida da gente faz um giro assim, ó, de 180 graus. Você está aqui, você não entendeu nada. Meu Deus, o que aconteceu? E direto isso acontece na vida da gente. A gente não vive só na calmaria. A gente passa por situações difíceis. E precisamos desenvolver esse relacionamento com o Senhor para a gente não desesperar no dia mau. Quando vier o dia mau, a gente está ali firme, porque a gente sabe quem é o nosso Deus. Nós conhecemos o poder que Ele tem. Sabemos que Ele é poderoso para fazer. A gente medita na grandeza do Senhor. Aí a gente vê que nossos problemas são pequenos demais para aquele que é o autor e sustentador do universo, que é uma coisa tão grande que a gente não tem nem como mensurar, não tem como a gente falar, é desse tamanho. A gente sabe que o universo ele não é infinito, ele tem uma medida, mas a gente não consegue entender na nossa mente essa medida, é muito grande. E o Senhor, na palma das mãos dele, está no controle disso tudo. Isaías, no capítulo 40, eu gosto muito de meditar sempre nesse capítulo. Ele fala que ele abre o céu como uma cortina e chama as estrelas, cada uma pelo nome. Vocês têm noção de quantas estrelas existem? Também é uma medida muito alta que a nossa mente não consegue imaginar. Mas eu vou falar para vocês. É mais do que os grãos de areia de todas as praias da terra. Já imaginou o tanto de grão de areia? As estrelas são mais. E Deus ele chama cada uma delas pelo nome e por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que nós temos que desenvolver nossa intimidade com Ele, para que Ele revele ao nosso coração os segredos que Ele tem, que também são assim, imagináveis. A gente não consegue, nossa mente não é preparada.
E o Senhor, Ele com cada um, Ele desenvolve um relacionamento e revela um segredo. É um relacionamento dinâmico, porque nós não somos iguais. Então Deus também não se relaciona conosco igual. Da mesma forma que Ele fala comigo, não é a forma que Ele fala com Jordane, com a Eliane. Cada um tem uma experiência com Deus e Ele tem um propósito na vida de cada um, para usar tudo segundo o plano dEle para nós. E Deus, Ele está nos chamando para nos moldar, nos tornar a imagem e semelhança dEle. E quando você entende isso, a gente para de se debater, para de lutar com Deus, de brigar, a gente se rende e diz: Senhor, eu me rendo, eu quero o que o Senhor tem para mim, eu não quero ficar brigando, eu não quero ficar dando murro em ponta de faca, buscando isso, buscando aquilo, que não seja o que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor, estar na Tua presença e estar no centro da Sua vontade. Nesse lugar de intimidade. É que o Senhor tem para mim e para você. Ele nos convida para esse lugar de intimidade com Ele. O temor do Senhor, a intimidade do Senhor é para os que o temem. O temor do Senhor é um poderoso alicerce da fé cristã. O temor do Senhor é o alicerce da sabedoria. Ele também é a fonte da sabedoria. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a intimidade com o Senhor não é só para aqueles que querem, mas sim para aqueles que o temem. Jesus falou: se você me ama, você vai me obedecer. Como que Deus sabe se a gente o ama? Se a gente obedece, guarda os seus mandamentos. A linguagem do amor de Deus é a obediência, assim que nós demonstramos. E Ele fala que obediência quer e não sacrifício. Porque às vezes a gente oferece muito sacrifício, mas obediência, às vezes a gente é rígido para oferecer, mas o Senhor espera de nós obediência e não sacrifício. Muitas vezes nós deixamos de fazer coisas pelo temor ao Senhor. Às vezes é uma situação que não é nada errado, não é nada ilegal, não é nada imoral, mas a gente deixa de fazer porque a gente teme ao Senhor, porque a gente quer fugir da aparência do mal, que é outra coisa que Jesus nos aconselhou, para fugir da aparência do mal. E Deus quer construir em nós esse lugar de intimidade, onde Ele vai poder depositar em nós os tesouros escondidos, as coisas preciosas que Ele tem para nós, que nós possamos construir esse relacionamento com o Senhor, porque a intimidade, ela fala disso, fala de relacionamento, de processo e de construção. E não podemos desistir desse relacionamento com Deus. Vamos falar sobre duas mulheres. Exemplo do que a intimidade pode fazer, ou, no caso da outra, pode desfazer. No caso da rainha Vasti. Vasti e Esther. Agora vamos abrir lá no livro de Esther, capítulo 2. Depois nós vamos ler que a história da rainha Vasti, todo mundo já sabe, né? A rainha Vasti, ela foi uma mulher que ela desobedeceu o chamado do rei e por isso ela foi deposta. Ela era rainha, o rei já estava ali há muitos dias oferecendo uma festa para comemorar os 3 anos do reinado dele, e ela também estava em outra festa com as amigas dela, e o rei mandou chamar e ela não foi. E aí o rei ficou muito triste, decepcionado com ela, e ela foi deposta. Vasti e Esther conviveram próximas, mas elas eram muito diferentes. Assim como Saul e Davi. Vasti e Esther apontam para algo que Deus quer derramar
na nossa vida hoje, nesse tempo. O livro de Esther conta a história sobre a postura de duas mulheres em relação à intimidade com o rei. Vasti era uma mulher muito bonita. Aqui no livro de Esther fala sobre isso, que ela era muito bonita, e o rei mandou chamá-la, porque ele queria mostrar ela, exibi-la com uma coroa. Aqui fala que ele já estava 7 dias na festa. E aí ele estava alegre por causa do vinho e mandou chamar. E ela não quis ir. Ela não foi. O rei pensou assim, vou chamar aqui, que eu vou mostrar a minha rainha, muito bonita, com a coroa, porque ela é a coroa, né? Ela é a coroa do rei. Porque a Bíblia também fala que a mulher virtuosa é o quê do marido? Coroa do marido. Mas a que envergonha o marido é como podridão para os ossos. Aquela mulher que às vezes lança palavras de maldição, só traz palavras negativas, essa mulher é como podridão para os ossos. Mas a mulher virtuosa é como a coroa para o marido. E Vasti estava num banquete com as amigas dela, em paralelo ao banquete do rei com os chefes, aquela hierarquia toda que estava reunida com ele, ela estava também reunida com as amigas. E o que significa isso? A Vasti reunida com as amigas dela. Ela estava em reunião nos seus próprios interesses, nos seus próprios banquetes. Ela é uma mulher de banquetes paralelos, que usa os seus próprios interesses. E ela não quis ir. Em Esther, capítulo 1, no versículo 9, está falando assim, ó. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres do palácio do rei. Ou seja, enquanto o rei estava no banquete dele, ela estava no banquete dela. E o rei ficou muito envergonhado com aquela situação, e ele perguntou para os sábios, porque ele tinha os sábios, os conselheiros, né, que entendiam da lei. Ele chamou esses conselheiros, porque para não tomar decisão assim, no calor do momento, na raiva, ele queria ser justo e chamou esses conselheiros. Falou, olha, eu estou muito envergonhado, porque ela me desonrou publicamente. E algumas desonras trazem consequências muito sérias. A gente tem que tomar cuidado para a gente não trazer desonra, porque as consequências podem ser difíceis de consertar. E às vezes na hora que a gente está no calor do momento, se a gente estiver exaltado, com raiva, a gente faz o quê? A gente fala coisas que depois a gente vai arrepender daquelas palavras que a gente lançou. Porque no calor do momento, quando a gente se sente ofendido, a gente quer, quando a gente está machucado, o que a gente quer fazer? Machucar também. Então a gente fala coisas que depois a gente vai arrepender. E na lição, foi na lição do domingo passado, nós estávamos comentando aqui, que às vezes uma palavra, ela é pior do que um tapa na cara. É pior do que um soco. Uma palavra que a gente ouve fere mais do que um tapa. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua, cuidado com as nossas palavras, para a gente não arrepender depois. Vasti, ela tinha uma coroa e ela tinha um lugar de influência ali naquele reino. Por isso que os sábios e conselheiros, eles ficavam preocupados. Eles falaram assim, olha, se não tiver nenhuma punição, amanhã as mulheres de todo o reino, e era um reino muito grande, aqui fala que era bem extenso o reino dele, todas também vão fazer a mesma coisa. Também vão começar a desonrar os seus maridos, a desrespeitar. Então a preocupação deles era isso. E o rei perguntou o que fazer. E os conselheiros falaram, se você aceitar, a consequência vai ser grande. E aí fica para nós, que é a reflexão dessa influência de Vasti, que no caso era uma má influência. Essa atitude dela foi uma atitude
mal pensada. E hoje, no mundo que a gente vive hoje, de redes sociais, de influenciadoras, a gente tem que ficar atento a que vozes nós, mulheres cristãs, estamos ouvindo. Que conselhos nós estamos recebendo? A quem a gente tem que dar a voz? Para a gente não ser levado por má influência e afundar. Muita atenção para nós nesse quesito aí. Porque hoje a gente passa muito tempo no Instagram, né? E recebendo um monte de informação, um monte de coisas. Se tiver em desacordo aqui com o nosso manual, ó, a gente, ó, não deve nem ouvir, para evitar de contaminar. E Vasti, ela foi retirada desse lugar de influência. E aí, passada a indignação do rei, porque a nossa indignação, ela passa, né? Às vezes a gente tem aquele rompante de raiva e depois passa. Aí depois a gente arrepende. Aí às vezes já é tarde. Então, pensa antes. A Anitta até deu um exemplo aqui. Ela falou, ó, se tiver na hora da raiva, enche a boca de água. Põe o ovo na boca. Não vou falar nada agora, porque eu sei que tudo que eu falar pode ser usado contra mim no tribunal. E depois a gente pode se arrepender. Então, na hora da raiva, cala, sai de perto, conta até 10. Eu já contei aqui com o meu sobrinho, quando a gente começa com um assunto que ele não quer, ele desde pequenininho ele faz isso. Ele fala assim, ó, não quero falar sobre esse assunto. E sai. Para não entrar em discussão, não entrar em debate, não quero falar sobre esse assunto. Para evitar problema. Porque na Bíblia fala que a palavra branda, ela desvia o furor. Mas, e a palavra dura? Suscita a ira. Então, conselhos de sabedoria. Use a língua, use a sua boca com moderação. Tiago falou para a gente ser tardio em falar, tardio em irar. Então, vamos ouvir mais, falar menos. Principalmente para nós mulheres é um desafio, né? Porque a gente tem muito o que falar. Mas às vezes a gente precisa ouvir, né? Vamos ouvir mais e para a gente não ter tanto arrependimento depois. E passada a indignação, então, ele ficou com saudade, né, da rainha, e os sábios falaram com ele, então vamos trazer umas moças para você escolher outra rainha e colocar no lugar de Vasti. Na raiva, nós falamos coisas que nós vamos nos arrepender, então não toma atitude permanente por causa de sentimentos momentâneos. Porque às vezes a gente fala assim, nunca mais, não sei o quê, não sei o quê. Nunca mais é tempo demais, né? Depois a gente vai voltar atrás, porque não vai ser nunca mais. Então, vamos pensar. O rei, ele não tirou Vasti daquele lugar porque ele não a amava. Ele tirou porque ela não obedeceu e porque ela foi uma má influência e seria uma má influência para todas as mulheres do reino. Então, eles chamaram as moças de todo o reino para passar ali por uma seleção para uma nova rainha. Vasti nos ensina que o convite para a mesa nós vamos ter, mas para permanecer naquela mesa vai depender do sim que a gente dá para o rei, do sim que a gente dá para Deus. Convite a gente vai ter, mas se a gente vai permanecer, vai depender da nossa resposta. Ela era uma mulher que não entendeu o propósito e chamado. Uma mulher que usou a posição que ela tinha para se beneficiar e fazer seus próprios banquetes. Não importa quem você é, o que você faz, aonde você trabalha, onde você está inserido, você é uma influência naquele lugar. Ou boa, ou ruim.
Nós esperamos que sejamos uma boa influência. O rei amava Vasti, mas ele precisava esconder aquela influência. E Deus quer levantar uma geração de mulheres diferentes. Porque nós vemos aí a geração de mulheres que está aí, está meio perdida, né? Bastante perdida. Na onda de movimento feminista e de muitas doutrinas, muitos ensinos. E Deus, Ele quer restaurar essa geração de mulheres. Umas mulheres que não fiquem perdidas em seus próprios banquetes, em seus próprios interesses. Deus quer levantar uma geração de mulheres como Esther. Uma mulher improvável. Ela não tinha título nenhum, mas ela tinha um propósito. E ela foi preparada para estar ali, naquela hora, cumprir o propósito de Deus. Ela foi levantada como rainha, porque uma rainha falhou. Ela não foi colocada ali pelos homens. Ela foi colocada ali por Deus. Deus que escolheu ela. Ela foi chamada no meio de muitas moças. E aqui no livro também relata que todas as moças, elas iam passar por um tratamento de 12 meses, um tratamento de beleza. E antes de entrar na sala do rei, elas passavam na sala dos tesouros, onde tinha ali muitas joias, muitas riquezas, e elas podiam pegar o que elas quisessem, para elas se apresentarem ao rei. E essa sala do tesouro era um teste para ver o que o coração dessas moças estavam querendo. E cada uma que foi passando ali foi reprovada. Mas Esther, ela foi a escolhida. Ela entrou na sala e ela escolheu com sabedoria. Ela não ficou de olho nos tesouros que tinha, mas ela pensou no futuro que Deus tinha para ela e o propósito que Deus tinha para ela. O que é mais valioso para nós? Os tesouros, as bênçãos ou o rei? Ou Deus na nossa vida? O que nós priorizamos? As bênçãos que Deus nos dá ou a presença dele na nossa vida, na nossa caminhada, conduzindo a gente? O rei não teve dúvidas que ela era a mulher que o amava. E antes de entrar na presença do rei, ela passou por esses 12 meses de tratamento. Vamos ler em Esther capítulo 2, de 12 a 17. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para mulheres. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte, que ficava sob os cuidados de Sagaz, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filho do seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que haviam. Ela foi levada ao rei, à residência real, no 10º mês, no mês de Tebete, o 7º do ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que qualquer uma outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação, mais do que qualquer uma das outras virgens. Ele então colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. Sabe de uma coisa? O verdadeiro tesouro a gente só encontra na presença de Deus, na intimidade com Deus. E nas salas do tesouro a gente tem que ter sabedoria para escolher o que a gente vai pegar, o que a gente vai levar, porque senão a gente perde o maior tesouro, o tesouro que dinheiro nenhum desse mundo, riqueza nenhuma, compra. Tem até uma história, né, de uma pessoa que entrou numa caverna
com uma criança, cheia de tesouros também, ela podia pegar o que ela quisesse. Ele falou com ela assim, olha, não esquece o que é mais importante. E ela foi pegando tesouros e pedras preciosas. E quando ela saiu, ela esqueceu a criança lá dentro. Ou seja, o que é mais precioso? Quais são os tesouros mais preciosos para nós do que estar na presença do nosso Rei? Não podemos perder, ficar distraídas. Nós temos que ficar ligadas naquilo que o céu está falando ao nosso respeito. Mulheres como Esther são colocadas em lugares de influência. Enquanto Vasti, ela disse não para um convite, Esther, nós vemos que ela, mais para frente, nos acontecimentos, ela entrou na presença do rei sem ser convidada, porque ela precisava pedir um favor e ela entrou. Enquanto uma negou o convite, a outra já foi sem ser convidada. São mulheres que não esperam convites para entrar na presença do rei. Elas entram. Elas já se achegam a eles. Mulheres que não ficam em banquetes paralelos e nem olhando para os seus interesses. Elas estão orando e buscando a Deus a nível de nação, porque nós sabemos que a nação toda, os judeus todos, foram abençoados e poupados por causa de Esther, da oração dela, da consagração dela, de entrar na presença do rei para pedir o favor. Tudo que o diabo quer é que a gente não saiba a posição que o Senhor nos chamou para estar, que é aos pés dele, buscando a face dele, a presença dele, buscando os tesouros que ele tem para nós. Não espere Deus te chamar dos seus banquetes, mas você mesmo pode renunciar os banquetes, renunciar tudo que está te atrapalhando de estar na presença de Deus, de estar em mais comunhão com Deus, de estar tendo a sua fé acrescida, a sua vida transformada pela presença de Deus. E também nós precisamos de conectar com mulheres que também têm o mesmo propósito que o nosso, de buscar a Deus, de servir a Deus, de estar querendo mais de Deus. Mulheres que são amigas de Jesus. Aqui nós temos o grupo das amigas de Jesus e nós estamos reunindo aqui toda segunda-feira, clamando o favor do Senhor. E você que não está vindo, vem orar com a gente, porque está sendo muito bom. Deus tem operado maravilhas. Segredos de Esther, que nós podemos ver na vida dela. Priorize sua família sempre. Hoje nós aprendemos aqui de manhã, até o Fernando, né, Fernando, falou para a gente, família, que às vezes a gente vai familiares, parentela, mas família. O que é família? Quem mora com você na sua casa. Na minha casa, eu, meu esposo, meu filho. Tem os irmãos, tem cunhados, mas família, que a gente tem que priorizar, é aqueles que moram com a gente dentro da nossa casa, e às vezes a gente negligencia a nossa família para estar com amigos, ou negligencia a família para estar com a nossa parentela. Mas Esther priorizou a família. Sempre o tio dela estava ali, instruindo, orientando, e ela estava aprendendo. Respeitar os pais e líderes, submissão à liderança. Mardoqueu, ele era ali como a figura do Espírito Santo, para nós, que está sempre nos orientando, nos direcionando. Ele agia assim na vida da Esther. E preserve a sua identidade. Esther só falou a identidade dela na hora certa. O tio dela falou, você não fala a sua origem. E ela ficou ali, guardou a identidade dela, na hora certa, ela falou. Seja simples, que seus tesouros não sejam as coisas, mas sejam o rei. Que você não se distraia com as bênçãos que Deus te dá, mas que você tenha prazer e deleite de estar na presença do rei, desenvolvendo relacionamento com ele.
Seja influência como esposa, como mãe, como mulher, como amiga, colega de trabalho. Reavalie seus banquetes, os que você precisa dizer não para você estar em intimidade com o Rei. Para ter intimidade com Deus, nós precisamos renunciar muitos banquetes. E isso é uma construção. A graça de Jesus, ela está derramada sobre nós, não para nos acusar, mas para nos colocar no caminho certo, na direção certa. Busque intimidade com Deus. Separe um dia para você desenvolver de jejum, de oração, de buscar mesmo aquele relacionamento com Deus. Só você. Separe o tempo, separe o louvor, separe a leitura. Tem muitos devocionais disponíveis aí que a gente pode comprar para nos guiar nessa busca pela intimidade. Mas busque para que você possa crescer. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser cada dia mais íntimas de Deus e que sejamos mulheres abençoadas e cheias do poder de Deus. Amém? O pastor vai